Voltamos a falar ao vivo do acidente com a cantora Marília Mendonça com um avião bimotor perto de Caratinga, em Minas Gerais. Segundo o empresário da cantora, Vander Oliveira, outras 4 pessoas estavam a bordo desse avião fretado. Você vê aí as imagens ao vivo, o avião caiu perto de uma cachoeira. Além de Marília Mendonça, 2 assessores também estavam nesse avião, além do piloto e do copiloto. E segundo o empresário dela, todos foram resgatados com vida. Você vê que o avião caiu numa cachoeira, numa área rural, e a gente já está lá, ao vivo, bem perto do local do acidente, com o repórter Erisder Matias. Erisder, obrigada pela participação aqui com a gente. Você já está aí bem perto do local do acidente. Você tem já informações sobre o estado de saúde da Marília Mendonça e dos demais ocupantes do avião? Boa tarde, Ana Paula. A informação que nós temos é que 5 pessoas estavam dentro deste avião. Uma pessoa, infelizmente, foi resgatada sem vida. A gente acompanha agora que uma pessoa está sendo retirada de dentro do avião. A gente ainda não sabe as condições dessa pessoa, se essa pessoa sobreviveu a esse acidente ou é mais um corpo que está sendo retirado de dentro do avião. O que a gente sabe é que este avião caiu por volta das 2 horas da tarde aqui nessa cachoeira, no local conhecido como Córrego do Laje, zona rural de Caratinga. A cantora Marília Mendonça, ela faria um show aqui em Caratinga hoje, no Parque de Exposições, e estava vindo para cá e caiu o avião em que ela e outras 4 pessoas caiu a poucos metros, a menos de 500 metros de distância do aeroporto aqui em Caratinga. Produtores e outras pessoas da equipe chegaram hoje cedo aqui em um hotel na cidade de Caratinga, pessoas que vieram de ônibus, e a cantora veio no início da tarde, no princípio da tarde, para fazer esse show aqui em Caratinga. Inclusive, ela postou imagens do avião, postou uma foto nas redes sociais, informando sobre o show que ela faria aqui em Caratinga. Mas as informações sobre o estado de saúde dessas pessoas que estão ainda dentro desse avião, dessa aeronave, ainda a gente não tem. A gente sabe que uma pessoa foi resgatada sem vida, o corpo dela está um pouco mais distante da aeronave, mas as outras 4 pessoas, uma delas está sendo retirada neste momento. Um trabalho que conta com o apoio da Polícia Militar e é feito também pelo SAMU e também pelo Corpo de Bombeiros aqui da cidade, Ana Paula. Portanto, vamos então atualizando as informações com o nosso repórter Erisder Matias, que está ali bem próximo do local do acidente. Esse avião bimotor fretado estava com Marília Mendonça e mais quatro pessoas a bordo. E a informação é de que uma dessas pessoas foi resgatada já sem vida. E nesse momento acontece o resgate de uma outra pessoa que ainda está dentro do avião. Apesar, Erisder, da gente não saber ainda exatamente quem já foi retirado do avião e quem é essa vítima fatal, infelizmente, desse acidente, a gente vê que são informações ainda que estão chegando muito desencontradas da assessoria da cantora, do empresário e agora do Erisder, que está lá no local bem pertinho. Sobre o estado de saúde da Marília Mendonça, você já tem alguma informação? Ela já chegou até o hospital? Não, a informação que nós temos é que todas as pessoas ainda se encontram dentro da aeronave. A gente não sabe o estado de saúde dessas outras 3 pessoas, já que um homem foi retirado sem vida e uma outra pessoa, uma segunda pessoa, acabou de ser retirada neste momento. A gente ainda não sabe do estado de saúde dessas outras 3 pessoas, porque nós chegamos aqui há cerca de 1h30, é um local de difícil acesso, inclusive aqui com essa cachoeira, local de campo, né? E aí, a poucos metros, inclusive, do aeroporto onde o avião iria aterrissar, mas ainda a informação que nós temos é que todas as outras pessoas permanecem dentro da aeronave. Agora, Erisder, o trabalho de resgate aí dá para perceber que é bastante difícil, né? Porque é uma área de cachoeira, bastante água ali, muita pedra para os bombeiros entrarem, conseguirem fazer esse resgate. Portanto, acho que é uma operação que está sendo bastante demorada por aí. Sim, é uma área um pouco antes, em algumas árvores, tem as pedras e a cachoeira. E a gente pode perceber que a aeronave, ela se partiu em duas partes. E a gente vê que a aeronave está bastante destruída. A gente percebe que, conversando com outras pessoas
que aqui chegaram antes mesmo do trabalho do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar. Essas pessoas informaram que foi um barulho bem grande e quando elas chegaram aqui, elas viram essas 5 pessoas dentro da aeronave, acionaram o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar. E desde então, nenhuma pessoa saiu de dentro da aeronave até o momento que nós chegamos. Chegamos aqui há cerca de 1h30 e agora a gente vê o trabalho, a Polícia Militar, uma aeronave da Polícia Militar, neste momento, um helicóptero está sobrevoando aqui para dar apoio. A gente não sabe se essa aeronave vai resgatar essa pessoa que foi retirada neste momento. A princípio, pelo que a gente pode ver, o corpo, inclusive, ele está sendo amarrado a uma maca e pode ser que essa pessoa ela esteja com vida. A gente ainda não tem confirmação dessa informação. Se essa segunda pessoa que saiu aqui, que saiu de dentro da aeronave, essa pessoa está com vida. Portanto, Erisder, vamos deixar aqui bem claro, né? Ao contrário da informação que chegou da assessoria da cantora, do empresário da cantora, não há certeza ainda de que há sobreviventes nesse acidente com esse avião bimotor. É isso? Perdão, não escutei. Não há nenhuma certeza ainda de que há sobreviventes, portanto, nesse acidente. Sim, não há informação. A gente conversou com algumas pessoas, inclusive eu conversei com um perito da Polícia Civil. Ele já tinha informado que pelo menos uma pessoa tinha morrido e que as outras 4 pessoas estavam inconscientes. Ele não quis informar, né, se essas pessoas estavam sem vida, essas outras 4 pessoas estavam sem vida. Apenas uma pessoa ele confirmou, mas inclusive a gente está acompanhando a chegada aqui do trabalho de um carro da funerária, né, para retirar este corpo que a gente tem a confirmação de que esse homem, de entre 40 e 50 anos talvez, este homem saiu já sem vida. Não se sabe se é o piloto, se é o copiloto ou se é algum dos assessores da cantora que estavam a bordo. É isso? Bom, a gente está vendo aí algumas imagens, então, resumindo as informações para você, apesar da assessoria de imprensa do empresário da cantora Marília Mendonça terem informado que todos haviam sido resgatados com vida desse acidente, o que a gente vê nas imagens ao vivo é que o resgate ainda não terminou. Nosso repórter que está lá no local informou que uma pessoa já foi resgatada com vida, um homem entre 40 e 50 anos de idade. A identidade dele ainda não é conhecida ainda. A gente sabe que estavam a bordo, além de Marília Mendonça, o piloto, copiloto e mais 2 assessores da cantora. Portanto, até agora ainda não há a confirmação de que há sobreviventes desse acidente. O resgate continua sendo feito, a gente vê aí imagens ao vivo agora de uma pessoa chegando já para fazer o resgate desse corpo que foi retirado agora há pouco do avião, ele trazendo ali um caixão já para essa pessoa que foi retirada sem vítima desse acidente com esse avião bimotor. Você vê que o avião caiu aí em cima de uma cachoeira, ele tinha decolado de Goiânia e ia para Caratinga, onde a cantora Marília Mendonça faria um show essa noite. Marília tem 26 anos de idade, tem um filho bebê de pouco menos de 2 anos de idade. Estamos todos aqui na torcida para que ela e os demais ocupantes do avião sobrevivam a esse acidente. Segue o trabalho de resgate aí nesse momento. Deixa eu tentar falar de novo com o Erisder, que está lá no local. Erisder, para a gente ter uma ideia até da dimensão, da dificuldade desse trabalho de resgate, qual o horário em que esse avião caiu aí? Nesse momento são 5h30 da tarde, a gente vê que o trabalho ainda continua. Por volta de 2 da tarde, a cantora postou um vídeo que estava decolando naquele momento de Goiânia para ir então para Minas. Você tem ideia de há quanto tempo já dura esse trabalho aí? Ana Paula, esse trabalho já dura cerca de 2h30, cerca de 3 horas. A informação que nós tivemos é que a queda aconteceu entre 2h30 e 3 horas da tarde, ou seja, cerca de 3 horas da tarde, 3 horas atrás, houve a queda deste avião. Esse avião que está a poucos metros de distância do aeroporto aqui em Caratinga, o aeroporto que
fica logo depois de uma montanha, então está a pouco mais de 500 metros de distância da pista de pouso de aterrissagem aqui de Caratinga. Então é um trabalho que a gente já está vendo aí, o trabalho, né, funerário já sendo feito. Então há a confirmação de pelo menos 2 mortes nesta queda do avião da cantora Marília Mendonça, que eu repito, faria um show aqui em Caratinga, no Parque de Exposições da cidade. A expectativa era de 8.000 pessoas nesse show aqui na cidade de Caratinga. Trabalho que está sendo feito agora pelo Corpo de Bombeiros, inclusive para isolar o corpo, para que há muitos curiosos aqui, inclusive o corpo agora está sendo coberto. Trabalho aí da funerária com apoio de pessoas que trabalham aqui nessa fazenda e também apoio da Defesa Civil, da Polícia Civil, da Polícia Militar, do Corpo de Bombeiros e do SAMU, que estão trabalhando ainda no resgate dessas pessoas, 3 pessoas que estão dentro da aeronave. Erisder, então, pelas suas informações, dos 5 ocupantes, ninguém ainda foi levado para nenhum hospital, estão todos aí. Infelizmente, estamos revendo aí essa triste imagem de um homem se aproximando já com um caixão. Você havia falado agora há pouco de um morto já confirmado e de uma outra pessoa sendo resgatada ainda do avião. Essa outra pessoa também foi resgatada sem vida, é isso? É isso. Infelizmente, Ana Paula, essa é a informação que a gente tem. A segunda pessoa foi retirada já sem vida aqui de dentro da aeronave, que caiu aqui nessa cachoeira. Inclusive, a gente pode ver que as pessoas, alguns voluntários, estão cobrindo o corpo, né, para não haver a identificação ainda oficial dessas pessoas, mas a primeira pessoa a gente sabe que é um homem aparentando entre 40 e 50 anos, e a segunda pessoa foi retirada agora. A gente não sabe a identidade desta pessoa, foi retirada agora e está sendo colocada dentro de um caixão. E daí, da distância que você vê, você conseguiu pelo menos ter alguma informação se é um homem ou se é uma mulher, Erisder? A primeira pessoa que saiu é um homem, né, como eu disse, 40 a 50 anos. A segunda pessoa, ela foi coberta com papel alumínio já dentro da aeronave. Então, quando ela foi retirada, não foi possível ver, né, se é a pessoa do sexo feminino ou se é uma pessoa do sexo masculino. Atualizando então para você as informações, a cantora Marília Mendonça sofreu um acidente aéreo na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. No avião havia 5 pessoas, 2 já foram retiradas, infelizmente mortas. Um foi um homem entre 40 e 50 anos, a identificação ainda não foi dada pelos agentes do resgate. E essa imagem que você viu agora há pouco era já do segundo corpo sendo coberto pela equipe de resgate. Muitos curiosos ali acompanhando o trabalho em torno desse acidente de avião. O acidente aconteceu já por volta de 3 horas da tarde. Esse trabalho de resgate já dura 2 horas e meia, portanto, dá para ter uma noção da dificuldade que é para o trabalho dos bombeiros nesse acidente, já que o avião caiu bem em cima de uma cachoeira. A gente vê ali uma grande dificuldade das equipes em conseguirem fazer esse resgate. Outras 3 pessoas ainda estão dentro do avião. E, Erisder, você que está aí perto, você nota se há alguma conversa com alguém que está dentro do avião? Dá para saber se alguma das pessoas dentro do avião dá algum sinal de vida? Ana Paula, quando a gente chegou aqui, a gente percebeu que demorou cerca de 1 hora até que uma pessoa, isso do momento que a gente chegou, cerca de 1 hora até que o primeiro corpo fosse retirado. Alguns bombeiros, eles avaliavam a estrutura do avião, né, para perceber se a aeronave poderia cair ou se deslocar, e aparentemente parecia que eles conversavam com alguém. Neste momento, o que a gente percebe é que não há nenhuma pessoa, apenas um membro do Corpo de Bombeiros está nesse momento mais próximo da aeronave. E ele, a princípio, não parece conversar com ninguém neste momento. Erisder, eu estou vendo aí que está juntando bastante gente, imagino que daqui a pouco vai escurecer. É um trabalho, uma corrida aí também das equipes, dos bombeiros, para tentar concluir esse trabalho de resgate. Agora já são 5 horas e 36 minutos e as pessoas ali em volta também. Há uma grande dificuldade nesse trabalho, como a gente está vendo. O que mais os bombeiros já falaram para você sobre essa operação de resgate? Como é que eles estão conseguindo fazer esse trabalho aí?
Na verdade, os bombeiros, eles não quiseram conversar muito com a nossa equipe, a gente entende, né? Até porque eles precisam fazer esse trabalho de resgate. A gente conversou com algumas pessoas da Polícia Militar e também um perito da Polícia Civil, embora eles não quisessem conversar muito. A gente percebe que é um trabalho também contra o tempo, porque aqui é uma área de barranco e a aeronave caiu nesta cachoeira e eles trabalham contra o tempo, até porque daqui a pouco vai escurecer e aí vai dificultar ainda mais esse trabalho de resgate. A gente não sabe realmente se essas outras 3 pessoas que estão dentro da aeronave estão com vida, estão sendo acompanhadas por um médico, ou se elas, infelizmente, elas faleceram, né? Já temos 2 pessoas mortas, então, 2 mortes confirmadas nesse acidente. E a gente consegue ver nessas imagens aí, ao vivo do local, que nesse momento parece que estão conseguindo fazer o 3º resgate de uma pessoa ali do avião. Agora, imagens de um pouco mais cedo do trabalho de resgate que continua na Serra de Caratinga. Esse acidente foi perto do aeroporto de Caratinga, para onde Marília Mendonça estava indo fazer uma série de shows. Ela está em turnê e ela saiu de Goiânia hoje, onde fica o escritório dela, para esse show. Pegou esse avião bimotor que é fretado, a bordo piloto, copiloto, a Marília Mendonça e mais 2 assessores. E lembrando que 2 mortes já foram confirmadas, ainda não se sabe os nomes. Sabemos que uma pessoa era um homem entre 40 e 50 anos de idade. A outra pessoa resgatada não teve ainda a sua identificação dada pelos bombeiros. Érides, como é que está aí também essa movimentação de pessoas aí em torno? Me parece que é uma área completamente descampada, mas tem algum povoado aí perto? Alguém testemunhou esse acidente? Ana Paula, aqui é uma área bem fria, né, nessa região. Aqui é uma região de Caratinga, que fica entre Caratinga e Piedade de Caratinga, que fica no topo de uma serra. É uma área bastante procurada por pessoas que investiram em condomínios. Então, essa cachoeira que a gente vê, ela fica entre 2 condomínios e um hotel. E esse trabalho, né, que está sendo feito aqui pelo Corpo de Bombeiros e também com o apoio da Polícia Militar e SAMU, é um trabalho bastante dificuldade, inclusive conta, como você disse, com pessoas curiosas. Quando a gente se deslocava aqui para o local e chegou aqui até o local, a gente percebeu uma grande movimentação de pessoas que conseguiram entrar dentro deste condomínio e nessa área descampada. Muitas pessoas, né, chocadas, né, tentando ter a confirmação de que realmente era a aeronave da cantora Marília Mendonça. Então a gente percebe muitos curiosos e a gente continua acompanhando esse trabalho aqui, que corre contra o tempo, esse trabalho do Corpo de Bombeiros com apoio do SAMU e da Polícia Militar. E, Érides, me parece também que os bombeiros tiveram um certo trabalho aí para conseguir segurar o avião nesse ponto, para poder efetuar a operação de resgate, porque parece que a cachoeira aí é um pouco forte e no momento, num resgate desse delicado, acho que essa deve ter sido uma providência, né, para conseguir segurar esse avião aí. Descreve um pouquinho para a gente como é que é esse lugar aí, como é que começou esse trabalho de resgate. Esse trabalho, né, como eu disse anteriormente, começou por volta das 2h30, 3 horas da tarde. É uma área que a gente pode, você descreveu bem, é uma área cheia de pedras e também de cachoeira. Então, a cachoeira com bem forte e há possibilidade de chuva aqui em Caratinga. Havia ou há previsão de chuva nas próximas horas, cerca de 15 milímetros. E como é uma área bem alta, essa chuva poderia cair de uma certa força e intensidade que poderia danificar ainda mais a aeronave e, claro, comprometer o trabalho de resgate do Corpo de Bombeiros aqui nesse resgate aqui em Caratinga. Então, eles amarraram a aeronave em pedras e árvores para fazer com que a aeronave ficasse suspensa. Inclusive, agora a gente vê o trabalho de retirada de mais uma pessoa. Parece o corpo de uma mulher. Está sendo feito agora o trabalho de resgate, neste momento, aqui em Caratinga. Érides, se você precisar largar o microfone um pouco e então, lá esse trabalho pegar agora está sendo retirado. Se você precisar, pode ir, volta já já com informação pra gente. A gente está vendo aí as imagens ao vivo que o Érides está trazendo pra gente. Pode ir lá pegar informação, Érides, deixa aí sua câmera ligada pra gente, que a gente vai monitorando as informações, monitorando aí as imagens.
um resgate sendo feito nesse momento. Portanto, o Erisder estava lá mostrando para a gente ao vivo essa imagem. Vamos ver se já a gente consegue trazer a informação de quem é. Aí você vê a imagem ao vivo. Então, estamos ao vivo no local do acidente, desse acidente aéreo, esse triste acidente com a cantora Marília Mendonça. Cantora de 26 anos de idade, estava chegando a Caratinga para um show. E esse acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde. A bordo do avião, o piloto, o copiloto, mais 2 assessores, um total de 5 pessoas. 2 mortes já foram confirmadas. 2 corpos já foram retirados de dentro do avião. A gente viu os corpos sendo retirados aí do local pelas equipes de resgate. Não temos ainda a identificação das 2 pessoas que morreram. Sabemos que é um homem entre 40 e 50 anos de idade. A outra pessoa não sabemos se é um homem ou se é uma mulher. A informação ainda não foi dada pelas equipes de resgate. É um trabalho bastante complicado, como a gente estava explicando aqui, já que o avião caiu em cima de uma cachoeira. Você vê que é uma cachoeira ali com força. Esse avião teve que ser amarrado para que esse trabalho de resgate pudesse ser feito. Uma das vítimas saiu já coberta com um papel alumínio. A gente não sabe nenhuma descrição dessa vítima para poder trazer aqui para você. É uma região, como nosso repórter estava explicando, perto de alguns condomínios, uma área de cachoeiras em que alguns condomínios e um hotel se instalaram ali. Muitos curiosos já atrás da cachoeira, acompanhando esse trabalho ali em cima das pedras. Todos certamente torcendo pela recuperação da Marília. Agora o Erisder está aqui de volta. Erisder, está me ouvindo? O que você confirmou de informação para a gente? Pode falar, estamos te vendo e te ouvindo. Não. Ele está tentando ainda se comunicar aqui com a gente? Vamos retomar a comunicação já com o Erisder, ele que foi lá, bem perto do local onde as equipes de resgate trabalham para pegar informações. Ele estava vendo de longe mais um corpo sendo retirado desse avião, mais uma pessoa sendo retirada de lá. E ele foi buscar essas informações para a gente está retomando a... E, infelizmente, nesse momento, eu trago a triste notícia de que os bombeiros acabam de confirmar oficialmente a morte da cantora Marília Mendonça. 26 anos de idade, mãe de um filho de quase 2 anos de idade. Léo vai fazer 2 anos agora em dezembro. Infelizmente, a triste notícia que nós não queríamos trazer aqui é a 3ª morte, portanto, confirmada nesse acidente aéreo. Um avião bimotor que caiu na Serra de Caratinga com 5 pessoas a bordo. Portanto, confirmando agora a informação oficialmente dada pelos bombeiros, a cantora Marília Mendonça morreu nesse acidente de avião na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. Outras 2 pessoas ainda estão dentro do avião, ainda há esse resgate a ser feito, o trabalho continua na Serra de Caratinga, nessa cachoeira. Vamos tentar agora de novo contato com o nosso repórter Erisder Matias, que está lá no local. Já o Erisder volta a falar com a gente. Lembrando, o avião decolou de Goiânia, onde Marília Mendonça tem um escritório, e estava indo para Minas Gerais. Ela faria um show esta noite em Caratinga. Ainda não se sabe as circunstâncias desse acidente. O avião caiu em cima dessa cachoeira. Piloto, copiloto, 2 assessores e Marília Mendonça a bordo. E já temos a confirmação, portanto, de 3 mortes. Marília Mendonça, infelizmente, morreu nesse acidente. Além dela, um homem entre 40 e 50 anos, não teve o nome ainda divulgado. E uma outra pessoa que também ainda não foi identificada. Você revê algumas imagens do trabalho de resgate. Já vimos ali também a movimentação de pessoas que foram para retirar os corpos que saíram de dentro desse avião. O Corpo de Bombeiros de Minas Gerais divulgou a seguinte nota oficial, que eu vou ler para você aqui agora. O Corpo de Bombeiros de Minas informa que nesta sexta-feira, dia 5, ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte, modelo Beech Aircraft, na zona rural de Piedade de Caratinga, é o nome da cidade. O Corpo de Bombeiros confirma que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais. Portanto, essa é a nota oficial do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais. Infelizmente, trazemos aqui a notícia da morte da cantora Marília Mendonça.
Você segue vendo aí algumas imagens. Essas são imagens de mais cedo, quando um outro corpo foi retirado de dentro da aeronave, que caiu por volta de 2 horas da tarde. Era um avião bimotor fretado para essa turnê que Marília Mendonça faria em Minas Gerais. Houve a queda do avião. Num primeiro momento, a assessoria, o empresário da cantora disseram que todos haviam sido resgatados com vida, mas depois a gente viu que o trabalho de resgate ainda estava até no começo, quando essas informações foram divulgadas. Um corpo já havia sido retirado, em seguida um segundo corpo, os dois ainda, repito, sem a identificação divulgada. Estamos atrás dessas informações para trazer para você. E agora, então, temos a confirmação da morte da cantora Marília Mendonça. Marília, de 26 anos de idade, se destacou muito na profissão, já começou aos 12 anos de idade se destacando como compositora e desde então emplacou muitos sucessos, como a gente sabe. Agora o Erisder Matias está de volta aqui com as informações para a gente. Erisder. É isso mesmo, Ana Paula. Infelizmente, a gente traz a confirmação que o segundo corpo que saiu de dentro da aeronave é da cantora Marília Mendonça, de 26 anos. O segundo corpo que foi retirado da aeronave é da cantora Marília Mendonça. Um terceiro corpo acabou de ser retirado neste momento de dentro da aeronave. A informação que a gente tem da Polícia Civil é que nenhuma das 5 pessoas sobreviveu a esse acidente que aconteceu aqui na zona rural de Caratinga, o local conhecido como Serra da Piedade, que fica entre Caratinga e a cidade de Piedade de Caratinga. Esse acidente que aconteceu por volta das 3 horas da tarde e agora uma aeronave do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais está sobrevoando aqui a área e a gente tem a confirmação, infelizmente, que o segundo corpo retirado de dentro da aeronave é da cantora Marília Mendonça. Inclusive agora chegaram alguns pilotos aqui, a gente não sabe se são representantes da aeronáutica, mas a gente tem a informação de que alguns pilotos chegaram aqui. Pode ser que eles sejam da aeronáutica ou da polícia militar, já que uma outra aeronave um outro helicóptero aterrissou agora há pouco aqui por perto, Ana Paula. A gente está ouvindo aí esse barulho de helicóptero, é uma grande operação de resgate montada ali nesse ambiente que é muito difícil. Portanto, temos aí a triste confirmação de 5 mortos nesse acidente de avião. Não há sobreviventes e pela informação atualizada que a gente teve agora do Erisder, essa imagem que a gente viu, que é do segundo corpo sendo retirado do avião, era do corpo já da cantora Marília Mendonça. E agora há pouco foi retirado um terceiro corpo da aeronave. Há outras 2 pessoas ainda lá dentro, mas os bombeiros já informaram que nenhuma delas sobreviveu a esse acidente. Erisder, os bombeiros têm uma previsão de quanto tempo vão demorar para acabar esse trabalho de resgate, até para dar um conforto para as famílias? Erisder, você me escuta? Acho que o Erisder não me escuta agora. Inclusive, Sim. Você vê que há um barulho de helicóptero. Imagino que isso esteja te dificultando aí também a escutar a gente, né, Erisder? Eu te perguntei se há alguma previsão de término desse trabalho de resgate aí. Pelo que a gente está acompanhando, inclusive agora chegou um desencarcerador aqui do Corpo de Bombeiros, chegou nesse momento um desencarcerador e a gente tem então a previsão de que esse trabalho, né, que possivelmente, já que 3 corpos foram retirados, havia previsão de mais um trabalho por volta de 1 hora, por mais 1 hora, mas com o uso do desencarcerador, estão presas junto à fuselagem, né, ao material da aeronave. Então será preciso, a princípio, será preciso usar um desencarcerador para retirar essa pessoa ou essas 2 pessoas que aparentemente estão presas na fuselagem do avião. Erisder, pelo que eu estou entendendo, então, esse desencarcerador é um equipamento para poder conseguir abrir essas ferragens, é isso?
Sim, esse trabalho deve ser feito de dentro para fora. Inclusive, agora a gente vê a retirada de um dos bancos, um dos assentos da aeronave, desse bimotor. E, a princípio, né, pelo que a gente está percebendo aqui, já com o uso do desencarcerador, será preciso usar esse equipamento para retirar as pessoas que devem estar, essas outras duas pessoas que estão presas junto à ferragem. Portanto, temos ainda 2 pessoas presas às ferragens nesse acidente de avião. A gente já sabe a informação de que nenhuma delas sobreviveu. Infelizmente, são 5 mortos nesse acidente, incluindo a cantora Marília Mendonça, de 26 anos de idade, mãe de um menino pouco menos de 2 anos de idade. O acidente aconteceu na Serra de Caratinga, perto do aeroporto de Caratinga. A cantora se dirigia para lá. Ela faria um show esta noite em Caratinga, em Minas Gerais, quando aconteceu esse acidente. E, Erisder, ainda é cedo, claro, mas já alguma coisa, já se ventila alguma possibilidade do que pode ter causado esse acidente? Ana Paula, eu conversei com algumas pessoas que trabalham nessas fazendas, né? Inclusive que trabalham neste hotel, no local do acidente. Eu conversei com elas se elas perceberam alguma movimentação diferente da aeronave, já que essas pessoas trabalham há bastante tempo aqui próximo do aeroporto. Então elas estão acostumadas com a passagem dessas aeronaves aqui por este local. Inclusive, é o local onde as aeronaves elas costumam passar. Elas voam em direção ao oeste. E essas pessoas não perceberam nenhuma movimentação. Elas não tinham visto nenhum problema, né? E não estavam olhando para cima para ver qualquer situação da aeronave. Elas só perceberam quando houve o barulho. Então ainda é cedo para dizer se houve algum problema mecânico, se houve alguma situação perceptível aos olhos. Mas ainda é uma situação que nós vamos conversar daqui a pouco com o Corpo de Bombeiros. Claro que a gente está deixando que eles façam esse trabalho de resgate e, posteriormente, a gente conversa com essas pessoas que estão trabalhando. Chegou agora mais uma equipe do Corpo de Bombeiros para ajudar nesse trabalho de resgate aqui dos corpos dessas pessoas que ainda se encontram dentro da aeronave. Lembrando que chegou agora o desencarcerador. Tudo indica que são 2 pessoas que estão presas às ferragens dessa aeronave, desse bimotor que saiu de Goiás e veio aqui para Caratinga, onde a cantora Marília Mendonça faria um show hoje à noite. Repito, na parte da manhã, de ônibus, chegou parte da equipe aqui, né, estava já instalada, essa equipe já estava instalada em um hotel aqui da cidade, e a cantora veio logo depois do almoço. O aeroporto de Caratinga fica a cerca de 500 metros de distância aqui do local da queda do avião. É um aeroporto que ele não possui sinalização para aterrissagens à noite. Então, por isso, a cantora veio para Caratinga ainda no período da tarde, né? A previsão era aterrissar aqui em Caratinga, no aeroporto de Caratinga, por volta das 3 horas da tarde. Mas, infelizmente, a poucos metros, 500 metros no máximo de distância da aeronave, do aeroporto, a aeronave acabou caindo aqui nessa cachoeira. Erisder, a gente viu ali atrás de você uma movimentação até maior de bombeiros, né? Parece que há mais equipes chegando aí para esse trabalho. É complicado chegar até esse local do acidente? É um local de difícil acesso, né? É claro que são pessoas, são funcionários, são membros do Corpo de Bombeiros que estão acostumados a esse tipo de trabalho. Nós tivemos um pouco de trabalho, mas eu acredito que para o Corpo de Bombeiros não seja tão difícil chegar a esse local. É um barranco de aproximadamente 50 metros de distância, de altura. Não tem muitos obstáculos, apenas uma área de campo, de grama, né, que fica aqui ao entorno dessa cachoeira. O problema mais que dificulta o trabalho do Corpo de Bombeiros e dessas outras pessoas que atuam nesse trabalho é realmente resgatar os corpos e garantir que essa aeronave ela não se movimente, né? Porque a gente está vendo que a água ela desce com certa força aqui dessa cachoeira e por isso a aeronave ela foi amarrada em pedras e também no tronco de uma árvore que fica a cerca de 15 metros de distância da aeronave. Erisder, eu volto já a conversar com você.
Só que esse avião decolou de Goiânia e a gente está lá na porta do escritório da Marília Mendonça com o nosso repórter Gabriel Garcia, que tem outras informações para a gente. Gabriel. Oi, Ana Paula, boa tarde para você e para todos. Estamos na porta da produtora de Marília Mendonça, aqui na capital, aqui em Goiânia. Marília Mendonça nasceu em Cristianópolis, no interior do estado, mas fez a sua vida e a sua carreira aqui em Goiânia. Ela começou a se destacar desde muito cedo, logo como compositora aos 12 anos de idade e com 20 anos gravou o seu primeiro DVD e estourou no Brasil inteiro com as músicas Infiel e Sentimento Louco. E desde então foi um sucesso atrás do outro. Marília Mendonça ficou conhecida no Brasil inteiro como a rainha da sofrência. Nesse momento, nas redes sociais, Marília Mendonça é um dos assuntos mais comentados. Milhares de pessoas estão lamentando o acidente, tentando entender o que aconteceu e desejando todos os seus sentimentos e força também para a família da cantora. A gente mostra para vocês agora, aqui a porta da produtora está tranquila nesse momento, mas até agora há pouco, Ana Paula, tinham alguns fãs que vieram conversar com esse segurança logo aqui na frente, tirar fotos, pedir informações. E vimos também já um carro da produtora saindo desse escritório que fica aqui na capital. Um assunto comentado, muitos fãs lamentando o que está acontecendo e um legado de Marília Mendonça fica para todos esses fãs e também para a história aqui de Goiás, que sempre admirou a cantora, que sempre dedicou a sua vida, a sua carreira, a sua música aos goianos. Movimentação também na casa onde Marília morava, com a mãe e um filho pequeno, e reforçando para vocês uma trajetória de sucesso que começou desde cedo, aos 12 anos de idade, como compositora. Logo depois, Marília virou cantora e estourou, a rainha da sofrência, que é tão admirada pelos goianos e pelo Brasil inteiro. Um dia de tristeza e também muito luto aqui para a capital e para todo o Brasil. Aos poucos, as pessoas vão parando por aqui, vão pedindo informações, vão tentando entender o que aconteceu nesse trágico acidente que está repercutindo nas redes sociais, não só com fãs da cantora, mas também com artistas conhecidos no Brasil inteiro que já fizeram diversas publicações desejando força, sentimentos para a família da Marília Mendonça. Ana, nós seguimos aqui na frente, acompanhando essa movimentação e qualquer nova informação a gente volta a trazer para você e para quem está com a gente ao longo da programação. Até já, Gabriel. São realmente milhões de fãs pelo Brasil afora, milhões de pessoas nesse momento de luto, tristes, lamentando a perda tão precoce da cantora, de apenas 26 anos de idade. Marília Mendonça, a rainha da sofrência, um sucesso como cantora, um sucesso como compositora, trabalho que ela começou já desde os 12 anos de idade. A gente vê aí essas imagens do triste acidente aéreo que matou a cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas, acidente na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. A assessora Silvia Comeneiro, que trabalhava com a Marília Mendonça já há 8 anos, divulgou a seguinte nota agora há pouco. Eu vou trazer aqui para você. Abre aspas. Com imenso pesar, confirmamos a morte da cantora Marília Mendonça, do seu produtor Henrique Ribeiro, seu tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho, do piloto e copiloto do avião, os quais iremos preservar os nomes neste momento. O avião decolou de Goiânia com destino a Caratinga, Minas Gerais, onde Marília teria uma apresentação esta noite e, de momento, são essas as informações que temos. Portanto, temos aí a confirmação da assessoria de imprensa de Marília Mendonça dos nomes de outros 2 mortos nesse acidente. São eles o produtor Henrique Ribeiro e também um tio e assessor de Marília, Abiciele Silveira Dias Filho. Os nomes do piloto e do copiloto do avião ainda não foram divulgados. Foi hoje por volta de 2 da tarde que Marília Mendonça decolou de Goiânia. A gente vê aí imagens em redes sociais, ela postou ali, ela já dentro do avião, comendo, depois aquele outro momento, ela já indo embarcar, carregando ali seu violão, sua mala, pronta para mais uma turnê de shows, pronta para os seus milhares e milhares de fãs em Minas Gerais. Infelizmente, uma tragédia, a perda da cantora Marília Mendonça e de mais 4 pessoas nesse acidente aéreo. Em Belo Horizonte, a gente está ao vivo também com a Isabela Scalabrini, que tem outras informações sobre esse trágico acidente. Isabela.
Oi, Ana Paula. A gente recebe essa notícia com muita tristeza. Uma cantora tão jovem, tão talentosa, com um filho pequeno. A gente está aqui em Belo Horizonte, eu estou aqui em Belo Horizonte, a gente está a mais ou menos 300 quilômetros. Caratinga fica mais ou menos 300, 350 quilômetros. Aqui a gente está acompanhando desde que essas imagens do avião começaram a circular pelas redes sociais. Num primeiro momento, a gente conseguiu até falar com a assessoria da cantora e havia uma esperança, porque uma das assessoras atendeu muito nervosa, mas confirmou que ela estava no avião, isso por volta de 3h30 da tarde, mas que ela estava bem. Então, desde o início da tarde, quando as informações foram circulando, né, a notícia era de que ela estava bem, né, com o piloto, copiloto, porque os curiosos foram chegando ao local e eles foram informando de que as pessoas tinham saído do avião e já tinham sido levadas para o hospital, né? Mas o Corpo de Bombeiros, que custou a chegar lá, é um local de difícil acesso, chegou lá com seus equipamentos para realmente chegar perto do avião. O Corpo de Bombeiros, ele foi informando para a gente a todo momento que que ele não poderia confirmar que havia mortos. Então, houve assim um espaço muito grande, né? De 3, até agora há pouco, agora por volta de pouco antes das 6 horas da tarde, é que o Corpo de Bombeiros divulgou a informação de que havia pessoas no avião e de que ele não poderia confirmar se as pessoas estavam bem. Então, essa notícia chega depois de uma tarde, assim, que havia esperança, porque a informação realmente que havia é de que a cantora e assessores, produtores já tinham saído do avião. Era a informação que circulava na área com as pessoas da região que conseguiram chegar lá. O aeroporto fica a pouquinhos quilômetros, o aeroporto fica logo depois da montanha, o que a gente vê ali onde tem a cachoeira, né, que a gente vê o avião ali com as asas quebradas, com a cauda quebrada também. Estava a cerca de 11 quilômetros da cabeceira da pista, dali da Serra da Piedade. Agora, o Corpo de Bombeiros, então, alertando a gente, sempre alertando de que eles não poderiam confirmar, mas a gente estava realmente com essa esperança. Você acompanhou desde o início da tarde aí com a gente também. E agora, infelizmente, a gente viu com essas imagens ao vivo, que a Globo mostrou agora há pouco, que a cantora está entre os mortos. O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais informou que nesta sexta-feira ocorreu a queda de uma aeronave de pequeno porte. O modelo é Beech Aircraft, caiu na zona rural de Piedade de Caratinga. E então está confirmada que a aeronave transportava a cantora Marília Mendonça e que ela está entre as vítimas fatais deste acidente. Você leu há pouco também. Você divulgou o nome das pessoas, né, que estavam na aeronave. Agora há pouco, Ana, você me permite que eu vou ler novamente aqui. O G1 também já está dando essas informações. A cantora Marília Mendonça e mais 4 pessoas morreram na queda de um avião de pequeno porte que caiu em uma área de cachoeira na Serra de Piedade de Caratinga, em Minas Gerais. Então, os bombeiros confirmando, a Polícia Civil, de que a cantora de 26 anos estava no avião. Os bombeiros confirmaram, relembrando para vocês, por volta de 5h30, agora 6 horas da tarde, né? Depois de uma espera de muitas horas, né? Todo mundo acompanhando ao vivo esse resgate. Aí, pessoas do local, né? Com imagens, fazendo imagens e passando informações para a gente conversando o tempo todo com essas pessoas, mas não era possível realmente confirmar se havia alguma pessoa dentro do avião. Os bombeiros, então, confirmaram essa nota, a informação de que a cantora estava no avião e que, além de Marília Mendonça, morreram o piloto, o copiloto, o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho. Ainda não se sabe as causas do acidente. O avião havia decolado de Goiânia e estava a pouquinhos metros, a poucos quilômetros, cerca de 11 quilômetros da cabeceira da pista dessa cidade. É uma cidade que fica a pouco mais de 300 quilômetros aqui de Belo Horizonte. A gente também já está com nossos repórteres aqui de Belo Horizonte se deslocando para lá. Então, as informações que a gente tem são essas. E só para terminar, dizendo que a Marília faria um show esta noite para 5.000 pessoas na cidade de Piedade. E essas imagens que estão circulando aí também, que nós já mostramos dela embarcando por volta de 2 horas da tarde, deixam a gente assim com o coração mais apertado, não é, Ana? Voltamos com você. Muito apertado, Isabela, uma tristeza, uma tragédia. E como você lembrou, a gente no começo tinha uma esperança, né? As primeiras informações que chegaram, tanto da assessoria quanto do empresário da cantora, é de que todos haviam sobrevivido e já estavam sendo levados para o hospital da região. Mas o que a gente viu é que o trabalho de resgate ainda não terminou.
Os 5 ocupantes desse avião morreram, incluindo a cantora Marília Mendonça. A gente vai voltar agora para o local da queda do avião, onde segue a operação de resgate. Ainda há 2 corpos dentro do avião. Nosso repórter Erisder Matias segue por lá, trazendo as informações atualizadas para a gente. Erisder. Ana Paula, a informação que a gente teve aqui agora é que nesse trabalho do Corpo de Bombeiros Militar, junto com a Polícia Militar, eles inclusive, eles fizeram um trabalho de segurança dos militares e que eles irão entrar dentro da aeronave, mais profundamente dentro da aeronave, porque realmente tem 2 pessoas inconscientes, que confirmadas as mortes, mas que essas pessoas, eles ainda não conseguiram chegar até essas pessoas. Essas pessoas estariam mortas, mas o Corpo de Bombeiros ainda não conseguiu chegar até o local dentro da aeronave onde essas pessoas estão. Eles foram amarrados em cordas porque há sim um pequeno risco, mas há um risco de que essa aeronave possa se movimentar e ela possa sair do local e aqui um novo acidente possa acontecer. Conversei com 2 pessoas agora há pouco que viram a queda da aeronave. Segundo essas 2 pessoas, a aeronave ela fazia um movimento diferente. Ela parecia rodar no ar e uma peça teria caído de dentro da aeronave. São informações que a gente ainda que a gente acabou de apurar, mas é claro que vão servir de investigação para as autoridades que vão investigar esse acidente que aconteceu hoje à tarde aqui em Caratinga e que vitimou 5 pessoas, entre elas a cantora Marília Mendonça. Ana Paula. É uma longa investigação que ainda vai ter que ser feita, né, Erisder, para descobrir a causa desse acidente. Portanto, você trazendo aí a informação para a gente de que algumas pessoas viram esse avião girando, fazendo uma movimentação diferente no ar e teriam visto também uma peça caindo do avião. Enfim, um trabalho para perícia que ainda vai ser feito. A gente vê aí essas imagens desse trabalho bastante difícil. Dá para ver a força da cachoeira ali embaixo do avião e o Erisder acabou de trazer a informação de que há realmente esse pequeno risco desse avião se deslocar durante esse trabalho de resgate. Portanto, Erisder, nós temos já as 5 mortes confirmadas. Morreram Marília Mendonça, o produtor dela, Henrique Ribeiro, o tio e assessor dela, Abiciele Silveira Dias Filho, e também o piloto e o copiloto, que não tiveram os nomes divulgados. 3 corpos já foram resgatados. Sabemos que um deles é o corpo da cantora Marília Mendonça. Os outros 2 corpos que continuam presos no avião, já se sabe exatamente de quem são e em que parte do avião eles estão? A gente ainda não teve a confirmação, a gente ainda não teve essa informação, mas pelo que a gente percebeu dos 3 corpos que foram retirados até o momento, tudo indica que esses 2 corpos que estão ainda dentro da aeronave são do piloto e do copiloto, já que essas pessoas, a princípio, elas estão uniformizadas. E essas 3 pessoas que a gente viu sendo retiradas da aeronave, aparentemente, elas não estão com nenhum uniforme. Então a gente acredita que sejam os corpos do piloto e do copiloto que estão presos às ferragens e que ainda não foi iniciado o trabalho do Corpo de Bombeiros. Há um trabalho aqui de amarra, de segurança dos bombeiros, porque se houver o deslocamento, a movimentação da aeronave, esses membros do Corpo de Bombeiros estariam seguros. Mas o que a gente percebe é que eles vão usar o desencarcerador para abrir fuselagens da aeronave para retirar estes 2 corpos que estão presos dentro da aeronave, esse bimotor aqui em Caratinga. Exatamente, Erisder. É um trabalho bem arriscado para os bombeiros. A gente está vendo aí as imagens mostrando esse trabalho de amarrar ainda melhor o avião. Pelo que a gente vê, então, é um trabalho de resgate bem difícil desses 2 corpos que ainda estão nessa aeronave. 3 já foram retirados em princípio, depois a gente viu que até tiraram um assento desse avião, mas realmente são 2 corpos que, ao que tudo mostra, estão no local do avião de muito difícil acesso e também no local em que estão presos pelas ferragens. Os bombeiros chegaram com esse equipamento chamado desencarcerador, que é para retirar pedaços do avião, abrir essas ferragens que estão ainda
ainda prendendo esses dois corpos dentro do avião. Os nomes do piloto e do copiloto não foram divulgados ainda. A própria assessoria de imprensa da cantora Marília Mendonça diz que no momento não vai divulgar esses nomes. Não sabemos ainda se as famílias já sabem dessa informação do piloto e do copiloto que estão ainda ali dentro da aeronave. E, Erisder, diante de todo esse trabalho que ainda tem que ser feito, de segurar o avião ali, e, enfim, a gente viu que outros bombeiros chegaram, há uma expectativa de conseguir terminar esse trabalho antes do anoitecer, quando tudo pode ficar mais difícil, ainda mais sendo em cima de uma cachoeira, como a gente está vendo? Olha, eu acredito que esse trabalho, né, que ainda não começou a ser usado o desencarcerador, esse trabalho ele permaneça por cerca de 1 hora, 1 hora e meia. A gente não sabe, né, as condições em que essas pessoas estão presas dentro da aeronave. Elas estão presas na fuselagem, né, em toda a ferragem da aeronave, mas a gente não sabe, né, a gravidade dessa prisão, né, da forma que esses corpos estão presos na fuselagem. Mas o que a gente acredita é que esse trabalho ainda vai durar cerca de 1 hora, 1 hora e meia. Ou seja, esse trabalho vai entrar noite adentro aqui em Caratinga, esse trabalho de resgate dos dois corpos que ainda estão presos dentro da fuselagem deste bimotor que caiu por volta das 3 horas aqui na cidade de Caratinga, na região, na zona rural, né? Local conhecido como Córrego do Laje. Portanto, daqui a 1 hora e meia, mais ou menos, que a previsão para o fim do trabalho, já vai estar escuro por aí, né? Já devem ser lá 7h45 da noite. Você vê alguma movimentação de equipamento chegando por aí para uma expectativa desse trabalho noturno? Alguma iluminação especial sendo levada, Erisder? O que a gente viu até o momento, agora está chegando outros membros do Corpo de Bombeiros aqui, pilotos do helicóptero do Corpo de Bombeiros. Eles estão descendo aqui, talvez para dar apoio aos membros do Corpo de Bombeiros que já estão trabalhando. Inclusive, a gente vê que uma luz foi ligada agora, né, em direção à aeronave, e a gente viu que dois equipamentos, dois desencarceradores, eles chegaram agora há pouco para acelerar esse trabalho. Agora foi ligada, inclusive, uma luz aqui da fazenda, aqui, desse sítio onde fica essa área, e foi apontada para facilitar, esse trabalho do Corpo de Bombeiros. Repito, agora estão chegando outros 4 membros do Corpo de Bombeiros. Aparentemente, são os 4 pilotos, né, de um helicóptero que estava sobrevoando agora há pouco aqui a área onde caiu esse bimotor. 6h14 agora, pelo horário de Brasília. Realmente já se faz necessária ter aí uma iluminação para poder continuar esse trabalho, que é o que tudo indica, vai demorar aí pelo menos mais 1 hora e meia. Quero só esclarecer para você que, em função da cobertura desse acidente aéreo, nós não exibimos o último bloco da novela O Clone e o capítulo de Malhação, que voltam ao ar na segunda-feira. Vamos voltar lá para o local do acidente. Erisder, vendo você falando, dá para ver que aí atrás, nas pedras, seguem ainda muitas pessoas acompanhando esse trabalho de resgate. Queria que você relembrasse aqui para a gente o que você ouviu de pessoas aí perto que estavam por aí nesses condomínios e no hotel que tem aí perto e que viram o momento em que o avião ainda estava no ar. Sim, o que a gente conversou com algumas pessoas que ouviram ou presenciaram a aproximação dessa aeronave, é que houve um estrondo muito grande, né, um barulho muito grande, e isso chamou a atenção de outras pessoas que estavam nas proximidades desses sítios, fazendas, né, algumas pessoas que trabalham nessa área. E também a gente conversou com algumas pessoas que estavam aqui próximas a este local e que viram a aeronave ela fazendo um movimento diferente, rodando no ar, e que uma peça teria se desprendido da aeronave, e aí a aeronave caiu sobre as pedras e essa cachoeira aqui na zona rural de Caratinga. Portanto, esses são depoimentos de pessoas ali perto que conversaram com o nosso repórter Erisder Matias. Por parte dos bombeiros ou da perícia, ainda não há qualquer informação sobre o que teria causado a queda desse avião, um bimotor com 5 pessoas a bordo, e que provocou aí nesse acidente. Tivemos a morte de 5 pessoas, piloto, copiloto, 2 assessores e a cantora Marília Mendonça,
Rainha da Sofrência, uma cantora de apenas 26 anos de idade, cantora e compositora que emplacou sucesso atrás de sucesso, querida por milhões de brasileiros. Estava sendo aguardada num show em Caratinga, em Minas Gerais, que seria um show para 5.000 pessoas. Todos os shows de Marília Mendonça, sempre com muitos fãs, sempre muito cheios. A gente está revendo aí algumas imagens da cantora. Marília também é mãe de Léo, um menino que vai fazer 2 anos de idade em dezembro. Infelizmente, ela deixa o filho ainda bebê. Uma tragédia que aconteceu na Serra da Caratinga, em Minas Gerais. A gente está revendo aí algumas imagens de Marília e hoje, mais cedo, ela embarcou de Goiânia para nesse voo, nesse avião, indo até a Caratinga. E ela divulgou algumas imagens em redes sociais mostrando o momento do embarque dela. São as últimas imagens de Marília Mendonça, ela comendo aí a bordo do avião, mostrando um pouco da rotina dela. Escreveu ali: fim de semana de shows em Minas Gerais. Ela faria esses shows à noite e outros também ali pelo estado. E, Erisder, as informações foram chegando muito desencontradas, né? Num primeiro momento, chegou aqui para nós a notícia de que havia acontecido o acidente, mas que todos tinham sido resgatados com vida. No entanto, a gente viu depois aí que entramos ao vivo com o repórter Erisder Matias, que o trabalho de resgate dos bombeiros ainda estava só começando. Inicialmente foi retirado um corpo de um homem entre 40 e 50 anos de idade. Em seguida foi retirado o corpo da cantora Marília Mendonça, de 26 anos. Um terceiro corpo foi resgatado depois e ainda há 2 pessoas mortas já, infelizmente, presas dentro do avião. Essas 2 pessoas usam uniforme, então há, ao que tudo indica, a informação de que são o piloto e o copiloto, os 2 mortos nesse acidente que ainda não tiveram os seus nomes divulgados. O acidente aconteceu por volta de 2h30 da tarde, portanto, agora já são 6 horas e 18 minutos. A gente vê o quanto tempo que dura esse trabalho de resgate, a dificuldade para poder retirar esses corpos. Agora há pouco, os bombeiros chegaram com equipamentos para tentar tirar pedaços da fuselagem e tentar retirar esses 2 corpos que ainda estão dentro da aeronave. Um banco da aeronave chegou a ser retirado também, mas esse trabalho ainda não começou porque há a primeira preocupação em amarrar melhor esse avião. Ele caiu em cima de uma cachoeira, a gente vê a força da água passando ali por baixo e há um risco de que esse avião se desloque, portanto é uma operação muito delicada, arriscada também para os bombeiros. Erisder, você que está acompanhando aí de pertinho, já há algum sinal de início dessa retirada desses 2 corpos que ainda estão presos no avião? Sim, o que a gente percebe é que um dos membros do Corpo de Bombeiros, ele conseguiu chegar até a parte da frente da aeronave. A gente vê que existem 3 membros do Corpo de Bombeiros que estão mais na parte da frente, né, quase no bico ali da aeronave, e que eles estão olhando a situação, avaliando a situação, tanto do lado de fora da aeronave quanto do lado de dentro da aeronave. Um membro do Corpo de Bombeiros, ele entrou e saiu. Um outro membro do Corpo de Bombeiros, ele permanece lá dentro da aeronave, neste momento, avaliando a situação, se haverá realmente a necessidade de usar o desencarcerador. A gente vê que já existe uma prancha posicionada para, assim que possível, a retirada de mais um corpo desta aeronave. E a gente, inclusive, está vendo agora um membro do Corpo de Bombeiros, ele está se arrastando, porque ele está encontrando uma certa dificuldade, usando o apoio de cordas, mas ele está encontrando dificuldade para se locomover entre as pedras e também a água. A gente sabe que esse é um trabalho de bastante dificuldade para o Corpo de Bombeiros. É preciso trabalhar contra o tempo, trabalhar com a possibilidade de que uma chuva repentina possa cair a qualquer momento. A gente percebe que pelo céu aqui, essa chuva ela não vai acontecer, pelo menos não neste ponto aqui da região. Mas é claro que há essa possibilidade de queda da chuva e de que essa chuva possa atrapalhar ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros Militar. Repetimos que eles usaram amarras
cordas para amarrar, tanto para segurar o avião, como também para garantir a própria segurança dos militares que atuam neste local. Um trabalho que também agora conta com o apoio da Defesa Civil aqui de Caratinga. Ana Paula. E a imagem que a gente está vendo aí ao vivo, Éliser, que você está mostrando para a gente, mostra que já escureceu bastante por aí, né? O avião agora está iluminado só com a iluminação artificial que chegou agora há pouco, como você contou aqui. Sim, e a gente percebe que neste momento eles estão puxando algo. A gente não sabe se eles estão tirando mais um assento do banco ou eles conseguiram se aproximar de um dos dois corpos que ainda permanece no interior da aeronave. Como você disse, aqui é um trabalho que conta com a iluminação artificial. É um local que não há realmente luz, né? Luz do céu. Agora a lua ainda não forneceu essa luz natural e, é claro, conta com apoio apenas somente da luz artificial que está sendo fornecida aqui pelo sítio, né, pela fazenda onde aconteceu essa aeronave. E a gente vê que o trabalho se concentra bem na frente da aeronave, reforçando, portanto, a informação de que são duas pessoas que ainda estão ali dentro, duas pessoas com uniforme. Então, ao que tudo indica, são ainda o piloto e o copiloto a serem resgatados. Os dois ainda não tiveram os nomes divulgados pela assessoria de imprensa da cantora, confirmando, então, 5 pessoas mortas nesse acidente na Serra de Caratinga, em Minas Gerais. Uma delas, a cantora Marília Mendonça, de 26 anos de idade, rainha da sofrência, querida em todo o Brasil, um sucesso como cantora, como compositora. Além dela, morreram o produtor Henrique Ribeiro e o tio e assessor Abiciele Silveira Dias Filho. Além de assessor, ele era tio também de Marília Mendonça, uma moça de apenas 26 anos de idade, trabalhava aí com a família também na sua assessoria, ela que tem um filho de quase 2 anos de idade. A gente segue aí revendo algumas imagens, aí o momento em que o corpo da cantora foi retirado de dentro do avião. Ela foi a segunda pessoa a ser resgatada pelas equipes de dentro do bimotor. Já chegando ali o trabalho das equipes, o corpo sendo coberto nesse momento. Uma triste imagem do fim da carreira dessa cantora tão querida em todo o Brasil e que deixa uma obra enorme de muitos sucessos. Foi regravada por vários cantores, fez sucesso muito como compositora, também como cantora, em shows que sempre reuniram milhões de pessoas. Você tem outras informações ao longo da nossa programação. Você fica agora com a novela Nos Tempos do Imperador. Cobertura completa, logo mais, às 8h30 da noite, no horário de Brasília, no Jornal Nacional. Pai.